responde a pergunta do Alencar. O que é Qual é a Diotima pergunta, né? perplexa? Ah, sim. Então, Diotima, ela é uma personagem que eu não sei agora se ela tem algum registro histórico dela ou não, mas ela aparece. Talvez outra pessoa tenha citado, então talvez ela seja considerada como uma pessoa que existiu. Mas ela aparece no livro, no Diálogo do Platão, no Banquete, no discurso do Sócrates. O Banquete de Platão são acho que 8 pessoas conversando ou discursando sobre o amor, o deus amor, Eros. E aí cada um faz o seu, entre aspas, elogio. E aí quando Sócrates vai fazer o dele, ele conta como ele aprendeu a arte da dialética, como ele aprendeu esse método que ele usa, que é a escada do amor, sabe, se eu não me engano. Que é quando você vai dos corpos físicos, através da beleza dos corpos físicos, você vai subindo de patamar até chegar à beleza da ideia, a beleza do bem, a beleza da justiça, a beleza do pensamento. Então você vai através da matéria, a partir da matéria e através acho que da dialética ou do pensamento, assim, não sei qual seria o termo mais apropriado, você chega através do exercício racional, você chega e a partir, através do exercício racional e a partir da contemplação da beleza no corpo, você chega na beleza das ideias, na beleza inteligível, sabe? Então ele aí aborda assim, tipo, por exemplo, o relacionamento, não sei se a palavra que seria correta seria homoafetiva, mas relacionamento entre lá na Grécia Antiga isso era muito comum. E tinha a ver, e aí o Sócrates usa, acho que é usado isso como exemplo, sei, tem que voltar lá para lembrar direitinho a argumentação. Mas aí o Sócrates, quando ele está falando, ele conta da mestra dele, que é a Diotima, que no caso é uma sacerdotisa da onde? Não estou lembrando agora de qual região. E nem de qual deusa, mas ela seria uma sacerdotisa que iniciou Sócrates nas artes do amor. Sim. Então, provavelmente, eles tiveram um relacionamento físico, sabe? Porque ela iniciou ele nas artes, ele fala uma coisa meio assim, ele dá a entender isso. E o homem mais velho, quando ele iniciava um jovem na vida social, cultural, intelectual, também era assim, tipo, eles tinham um relacionamento físico, né, tipo, amoroso fisicamente, e o mais velho ia passando para o jovem essas, sei lá, questões culturais lá da Grécia, de como se comportar e como ser sei lá, um adulto. Não sei se é exatamente isso, mas é por aí. Então, eu fiquei muito chocada, assim, eu sempre fiquei muito interessada nessa coisa de que muitas pessoas, muitos filósofos, assim, que adoram, que são muito racionalistas, sabe? Acreditam em Deus, ou usam Deus dentro do argumento, sabe? Tipo, como, por exemplo, ele é enfim, não vou entrar tanto nas questões. Mas eu sempre fiquei meio impressionada com isso. Então, e o Platão foi é um desses caras que tem toda uma dimensão religiosa, assim, tipo, dentro da filosofia dele. E aí é isso, assim, tipo, fiquei impressionada da filosofia, de dentro da tradição filosófica, da história da filosofia, conter essa personagem chamada Diotima, que é uma sacerdotisa e que ensinou a arte da filosofia, né, digamos assim, pro Sócrates. E aí eu quis usar ela, sabe, porque eu achei ela mó barata. E aí também eu fico pensando assim, nossa, como que as mulheres ao longo dos anos foram muito... tipo, por que não existe mulher filósofa, sabe? Óbvio que existe, mas, tipo, talvez não existiu tantas mulheres filósofas e talvez ainda não exista tantas mulheres filósofas, porque geralmente
Isso não é considerado... Tipo assim, antigamente a gente não podia nem estudar, né? Então, É. como é que vai ter, tipo, uma mulher filósofa se ela não pode nem Era estudar? proibida, exato. Era Tipo, não proibida. tem como. Ou então, assim, tipo, não tem a mulher pintora, sabe? Porque ela não podia pintar, ela tinha que casar e ser uma dona de casa. Então, por mais que o pai dela, em algum momento, tenha deixado alguma mulher estudar arte, depois o marido ia ter que deixar também, sabe? E mesmo assim, provavelmente ela não ia usar isso como uma identidade, sabe? Sou artista. Ela ia usar Sim. só como um hobby, só como uma válvula de escape, não como um trabalho, sabe? Mais um Uma identidade, elemento, assim. né? Para mais um É, atrativo para mais um casar. Que atrativo, era o que exatamente. acontecia É, muito na música, né? Chiquinha Gonzaga, por é. exemplo, a Piano. pianista brasileira, maestrina, né? O nome maestrina surgiu por causa dela, porque não existia maestro mulher, né? Então, por causa dela, no Brasil, começou a se usar a expressão maestrina, porque ela começa a estudar música, começa a estudar piano dentro de casa como um atrativo, só que ela se apaixona pelo piano, né? E domina o piano. Mas aí ela começa a estudar como um atrativo para o marido, para seduzir o marido, para casar. Alguém que ia casar com ela, não importa. Algum homem que fosse casar com ela. Sim. E aí, por aí a gente tira, né? No mundo das artes, de maneira geral, isso também era colocado para as mulheres. Era um ornamento, vamos dizer assim. O saber de alguma coisa para as mulheres, É para em entreter, determinado né? momento da Tipo, história, era um ornamento só. tipo, para entreter num momento de corte, assim, tipo, num momento de corte, assim, no que eu digo, Sim. assim, num momento de que as pessoas estivessem reunidas sem fazer nada e quisessem alguém para entreter, aí, tipo, minha esposa pode entreter vocês, sabe? Exato, exato. Tipo, E não por acaso tinha que ser o piano, porque o piano fica dentro de casa, né? O piano a gente não leva para os lugares, não é se como o fosse um violão. violino, Violão, que é uma coisa mais popular, que é sim, uma coisa mais boêmia, né? Era um absurdo mulher querer estudar violão, não podia. imagina. Até os próprios homens, por exemplo, quando Vila Lobos, que é um músico também muito conhecido, né? Quis estudar violão popular, as pessoas, como assim? Você é um maestro, você tem que estudar instrumentos, violoncelo, instrumentos clássicos, instrumentos de orquestra, que absurdo você querer se juntar aos boêmios, né? Então, até o preconceito também de classe, né? Que isso é um preconceito, Sim. já era muito visado também, né? Até para os homens. Agora, você imagina para as Também. mulheres, né? Essa estrutura de dominação, assim, afeta todo mundo. Assim, todo mundo fica Sim. doente. Mesmo Ixi. quem tá tirando. Mesmo quem ganha vantagem, de alguma maneira, adoece também, eu acho, sabe? Tem que Menos se enquadrar. tem quem não adoeça. Imagino que tem quem se regozije disso, sabe? Que curta, assim, mas Verdade. no geral eu acho que a maioria fica. Pior que E até isso reflete também essa divisão entre cultura popular e cultura erudita, isso. né, que é super elitista, de você ter que, tipo, você precisa, para você ser artista, você precisa fazer um letramento, sabe? Tipo, você precisa ser iniciado, da filosofia também, sabe? Da filosofia também. Você precisa ser iniciado num lugar, tipo, de saber. E a arte também, tipo, você tem o cânone, né? E o cânone. Não que assim, eu seja completamente anti-cânone, tipo, eu também, sei lá, eu sinto prazer em ler e estudar e ouvir, sabe? Coisas canônicas. Tipo, eu gosto de Bach, sabe? E outros nomes Também gosto. canônicos, sabe? Mas o problema é quando entra nesse nível de, tipo, imagina o Bach, sabe? Eu já ouvi falar, eu posso estar falando alguma besteira, mas eu era do coral da PUC, né? Também, eu ganhava bolsa no coral da PUC. Sim. Foi uma das coisas mais maravilhosas que eu participei na vida. E eu lembro da preparadora vocal contar pra gente, cara, se eu não me engano, era o Bach, tinha uma família muito grande e todo mundo meio que era musical, sabe? Então eles se reuniam em casa e faziam saraus falando só, tipo, parada suja, sabe? Tipo, paradas sexuais, coisas ruins, feias, sabe? Para se divertir, assim, improvisando. E lá no círculo deles, assim, tinha isso, assim. Então, tipo, você passa por uma... Mas pra ele ser, sabe, respeitado, pra ele ter dinheiro, nem questão de ser respeitado, pra ele ter dinheiro, pra ele sustentar e tal, ele tinha que ir lá compor pra igreja, ou, sei lá, pra um nobre,
dentro de um contexto e de uma estética, se bem que eu acho que ele criou muita coisa, tipo, ele inventou muito cânone, né? Tipo, ele Sim, muita música secular também, secular. Ele também não ficou né? só no âmbito sacro, né? Erudito, Ele clássico. compôs tudo. Mas, assim, aí é isso. E aí a parte perplexa é que eu acho que... Então, essa parte perplexa, assim, foi assim, né? Porque na filosofia tem essa coisa assim, a filosofia nasceu do espanto. Quem é que fala isso, gente? Sabe, tá me dando um branco. Eu não sei qual filósofo antigo que talvez seja Aristóteles, não sei. Acho que não sei, tem que procurar aqui. Mas assim, dizem na história da filosofia que a filosofia nasceu do espanto. Então, assim, lá na cultura grega é muito legal. Eu acho muito interessante a gente ver e comparar com a nossa, assim, porque eles tinham uma vida religiosa super intrincada na vida social, política, cotidiana da cidade. Então, assim, os próprios cidadãos da polis precisavam cultuar os deuses pelo bem da cidade. Precisavam participar dos rituais e etc e tal, porque senão poderia acontecer algum castigo contra o coletivo, sabe? Contra a cidade. Então, também tipo, uma maneira de uma coerção assim social, sabe? Para você atender, se comportar de certas maneiras. Então, era extremamente assim, era uma sociedade escravocrata, extremamente desigual. Só quem era considerado cidadão era um homem nascido lá, com posse, etc e tal. E aí, e tudo isso fundamentado na mitologia e tal, na cultura ancestral deles também, que passava lá pela mitologia e instituía os heróis como descendentes divinos, descendentes de Deus, de cruzamento entre Deus e humanos, e que formavam os descendentes dos heróis eram os aristocratas das cidades que tomavam conta lá. E depois aí mudou o sistema, começou a ter outro tipo de sistema, nasceu a democracia, que tinha a ver com as normas dos homens, então eles legislavam e mudou o regime, e nisso aí começou a ter uma pluralidade maior, uma abertura. Eles começaram a fazer as colônias lá na Turquia, na Itália e tal, e na Península Ibérica. E aí eles começaram a ter contato com muitas culturas, enfim, e os filósofos... E aí os pensadores gregos foram para o Egito, foram para Pérsia, foram para vários lugares e aprenderam com esses povos também. E aí voltaram e começaram a questionar, sabe, a ordem instituída. Começaram a questionar, primeiro, o que era assim? Eles ficavam perplexos. O que é ficar perplexo? Não, a palavra é espanto. Porque eu procurei um sinônimo que soasse melhor do que espantada e eu vi perplexa. Então, assim, você assim, tem um senso comum, né? Tipo, a gente está acostumada a ter várias certezas, a lidar com as coisas como se a gente já soubesse o que elas são, como elas são, e a gente constrói meio que o fundamento para a nossa ação em cima dessas certezas, só que de maneira automática, praticamente. Então, essas pessoas, os pensadores, começaram a observar a natureza e a ver coisas que eles não viam assim tão facilmente, só através da contemplação e do uso racional do que ele estava observando. Então, o Tales é considerado assim, o primeiro filósofo. E ele, olhando para o céu, caiu num buraco, sabe? Tipo, ele ele olhava tanto para o céu que ele caiu num buraco e tipo, se quebrou todo. Então, assim, esse espanto, sabe? Esse espanto. Entendi. E é isso, porque muita coisa me espanta, sabe? Tipo assim, se por um lado eu tenho dificuldade com esse rigor da tradição filosófica, porque é muito... Gente, são anos, sabe? São milênios, são séculos. É muita produção, sabe? Eu não dou conta de ler tudo, sabe? Eu acho que, assim, uma pessoa que se dedica durante 20, 30, 40 anos para a filosofia, ela vai estar sempre ali, presente, lendo, criticando, propondo,
difundindo, etc e tal, tá sempre nesse exercício de entrar em contato com isso. E, assim, é muita coisa, sabe? É muita coisa. Sim. Então, assim, eu sinto essa vontade, sim, de continuar estudando. Até porque foi por isso que eu fiz o canal, sabe? Uhum. Eu pensei, eu iria fazer mestrado agora e tal. Mas, enfim, são outras coisas. Mas, assim, se por acaso, se por um lado eu sinto uma certa dificuldade em me sentir detentora da tradição filosófica, sabe? Tipo, é como se ela escorresse pela minha mão. Tipo, eu tô sempre tentando pegar ela, ela foge de mim, sabe? Porque eu não sinto como se eu tivesse, tipo, absorvido alguma coisa, sabe? Tipo, eu tô sempre tentando entender uma coisa que não tá muito clara, sabe? E tudo bem, hoje em dia eu acho ok, sabe? Tipo, eu saí da faculdade muito triste, assim, pensando, gente, eu não sei nada, sabe? Tipo, eu achei que eu soubesse alguma coisa quando entrei na faculdade, agora eu tenho certeza que eu não sei de nada, sabe? E aí isso, tipo, me deixava muito angustiada, assim. Mas, assim, passou, sabe? Tudo bem. Então, assim, se por um lado tem essa dificuldade, por outro, eu sou sempre muito perplexa, sabe, com as coisas, assim, tipo, eu tô sempre assim, tipo, caraca, olha só, tipo, gente, não, tipo, olha pra isso, gente, olha pra isso, sabe, tipo, e aí isso é muito angustiante, sabe, isso é muito angustiante, e é isso, então, assim, eu sinto como se, e aí eu fiquei, assim, muito tempo, acho que eu fui, assim, eu não sei, tipo, acho que é meu primeiro círculo social, assim, minha família. Eu acho que eu era tão chata, sabe, com eles, tipo, eu tava sempre tão questionando tudo, que a pessoa fica um pouco chata. Sim. Então, tipo, eu acho que eu não era muito levada a sério, sabe? Então, tipo, meio que eles me desvalidavam um pouco, sabe? Tipo, ela vem a Marcela, ela vai começar, nada é ok pra essa menina, tudo ela tem que pentelhar, encher o saco, questionar e botar na parede, botar na mesa e falar, gente, presta atenção, não é assim, sabe? Então, tipo, eu via que tinha uma resistência, assim. E eu não sabia lidar com isso, sabe? Tipo, eu não sabia lidar e falar, dane, sabe? Eu vou falar, eu vou fazer, eu vou estudar e tal. Então, tipo, muitas vezes eu fui escolhendo... E também, muitas vezes eu ficava irritada com as coisas que eu tava querendo... Eu ficava, assim, emocionalmente abalada e não conseguia argumentar, sabe? Uhum. Tipo, eu queria, tipo, começar a ficar agressiva, assim, falando com as pessoas, sabe? Sim. Então, assim, foi um processo muito longo, sabe? Tanto para eu ter coragem de, tipo, me expor, igual eu tô fazendo nesse canal, que igual eu fiz nesse vídeo, sabe? De falar as coisas que eu penso. E mesmo que eu erre, sabe? O problema, eu acho que mesmo que eu incomodar, eu vou incomodar com certeza. E mesmo que eu erre também, sabe? E errar também, provavelmente eu vou errar. E faz parte do debate, sabe? Porque quando alguém me fala, Marcela, não é bem assim, sabe? Presta atenção, olha por esse lado. Você já leu esse livro? Você já viu essa questão? Dá uma pesquisada nisso, você vai ver que você está equivocado nesse ponto, sabe? Isso é tão legal. Porque, tipo, é genuíno. Tipo, a gente tá, tipo, espantado mesmo com as questões, sabe? Que a gente está colocando. A gente está preocupada com as questões. E, então, assim, sempre é legal alguém te mostrar que não é bem por aí, sabe? E também, assim, às vezes tem pessoas... o que me incomoda muito, assim, às vezes na internet, né? É que tem pessoas que acham que sabe, é detentor de todo o conhecimento, que sabe de tudo, e que ninguém está fazendo as coisas direito, só a pessoa sabe, nananã. Então, esse comportamento também, eu acho que ele meio que afasta as pessoas.